Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E tem grana alta entrando dentro do Vasco da Gama a qualquer momento, algo em torno dos 9 milhões de reais, referente a uma venda de um cria da base do gigante da colina. A gente vai falar sobre isso, trazer todos os detalhes dessa negociação que pode ajudar muito a vida financeira do Vasco da Gama para esse restante de temporada, falar também sobre Andrei. Segundo notícias, na parte da tarde de hoje, o atleta teria recebido sondagens do RB Bragantino e de outros clubes do futebol brasileiro. A gente vai falar sobre isso, trazer detalhes também dessas possíveis negociações e, além dessas, muitas outras novidades. Falar sobre o jogo importantíssimo do Vasco de amanhã contra a equipe de São Paulo. Infelizmente, preocupação para o Lisca, desfalque importante para essa partida. Alguns jogadores não poderão também viajar com a delegação para São Paulo e encarar aí uma partida importantíssima para o Vasco da Gama. E além dessas, muitas outras novidades. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, seja também muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curtir, deixa o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha do Andrei. Você acha que vale segurar o atleta? Você acha que ele realmente ainda é importante para o desempenho do Vasco no restante dessa temporada? Ou deveria liberar, vendê-lo o mais rápido possível, renovar o seu contrato? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Seguir sem muita enrolação, vamos logo trazer todas as notícias, todas as novidades do nosso gigante da colina e começar com notícia boa, começar com novidade importante para nós que torcemos para esse gigante que é o Vasco da Gama, referente a dinheiro, grana entrando dentro do Vasco da Gama. O Marrone, um atleta que esteve no Vasco aí na base, foi um cria aqui, né, da base do Gigante da Colina, teve um trajeto, uma história muito parecida com a do MT, foi criado nas categorias de base do Volta Redonda e ainda nas categorias de base se transferiu ao Vasco da Gama, se destacando por lá e automaticamente também na equipe profissional. Logo foi vendido para o Atlético Mineiro pelo valor de 20 milhões de reais, uma grana que o Vasco estava precisando naquele momento, acabou sendo vendido, o dinheiro entrou, teve alguns embrólios ali também com Volta Redonda. A gente ainda não tem novidade com relação a essa situação, mas o Vasco estaria inclusive devendo algum valor dessa negociação, né, dessa venda que fez ao Atlético Mineiro. Porém, trazendo para o que acontece hoje em dia, o Atlético está negociando e está em detalhes para fechar essa negociação com o Midland, clube da Dinamarca, um valor aí que poderia chegar até 45,9 milhões de reais. A primeira proposta seria no valor de 24 milhões, o Atlético não teria aceitado, porém o Midland chegou com uma nova proposta nesse valor de 45,9 milhões de reais, podendo chegar até esse valor, né, tendo um valor inicial e dependendo das metas que o Marrone conseguir chegar, o valor chegaria, né, claro, a esse valor de 46 milhões de reais, uma grana muito alta, que pelo Vasco ter sido o clube fundador e o Vasco também deter alguns direitos econômicos, chegaria uma certa quantia desse valor, dessa venda ao Gigante da Colina. E essa quantia poderia ser até 6,9 milhões de reais, arredondando ali para 7 milhões de reais somente com a venda, né, pelos 14% dos direitos econômicos que o Vasco ainda tem do atleta. E além desses 14%, o Vasco é o clube que fez o Marrone, né, o clube fundador do Marrone, e também teria outro direito relacionado ao mecanismo de solidariedade. Toda a transferência do Marrone, o Vasco vai ganhar 5%. E com esses 5% a mais da venda do Marrone, seria 19% de todo o valor da venda, né, que chegariam no valor de até 9,2 milhões de reais, um valor muito alto que poderia chegar, é claro, a gente não sabe se iria chegar de primeira, se iria ser parcelado, né? Tudo aí é um trâmite que será resolvido entre o próprio Vasco da Gama e o próprio Atlético Mineiro. Porém, até 9,2 milhões de reais poderiam chegar dentro do Vasco da Gama com a venda do Marrone. Ou seja, uma venda que no ano de 2019 foi feita pelo valor de 20 milhões de reais, poderia lucrar ainda mais 9 milhões ao Gigante da Colina. Realmente uma negociação muito boa para o clube. O Marrone, que nunca foi destaque no Vasco da Gama, nunca foi aquele jogador que passava uma grande confiança para o torcedor e pode render aí quase 10 milhões para o clube, mesmo já estando fora do Vasco. Uma excelente negociação feita pelo Alexandre Campelo naquele período. Mas vamos lá, que ainda tem outro jogador que poderá estar de saída, se tratando do Andrei. O Andrei, que é um volante que nessas últimas partidas, ainda no comando do Marcelo Cabo,
se destacou, ganhou a posição e realmente conseguiu retornar a confiança dos torcedores que não tinham, né, a confiança no meio-campo ali com o Andrei. Porém, ele vem se destacando nas últimas partidas e acabou reconquistando essa confiança por parte da torcida. Acabou se lesionando, estando de fora, ainda não jogou com o Lisca no comando técnico do Vasco da Gama, mas é tratado como um jogador de importância dentro desse atual elenco cruzmaltino. E hoje, pela parte da tarde, uma informação passada pelo setorista e jornalista da RB Bragantino, Diego Pérez, confirmou que o Bragantino tem um interesse na contratação do Andrei. E não se trata de um interesse atual, se trata de um interesse antigo. O Bragantino que já teria inclusive contratado o Raul. Raul, um jogador que passou pelo Vasco no ano de 2018, 2019. O Bragantino contratou e ele vem tendo grande destaque por lá. E o Bragantino também teria o interesse de trazer outro volante, dessa vez o Andrei. Porém, além do Bragantino, outros clubes também teriam interesse na contratação do volante. Informação passada também pelo próprio Diego Pérez. O Andrei que tem contrato com o Vasco até o final desse ano e por causa disso já poderia inclusive assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas hoje, agora há pouquinho, pela parte da tarde, através do Papo na Colina, uma página que também cobre o dia a dia do Vasco da Gama, confirmou em contato com as pessoas de dentro do Vasco da Gama, em contato com o próprio clube, que o Vasco não teria recebido proposta e sondagens alguma pelo Andrei, ou seja, o Bragantino não foi direto ao Vasco, isso o Vasco confirmou, porém a gente não sabe se o Bragantino foi ao Carlos Leite, que é o seu empresário. A gente vai apurar mais a fundo essa notícia, mas uma coisa é, um setorista do Bragantino confirmou que o Bragantino teria feito sondagens ao atleta, e o Vasco, na parte da tarde de hoje, confirmou que ao clube, né, ao Vasco da Gama, nenhuma sondagem, nenhuma proposta teria chego. Um imbróglio muito grande, mas o Andrei de fato é um atleta que chama muito a atenção dos clubes do futebol brasileiro e se o Vasco não abrir o olho e renovar com máxima urgência, ele poderá estar assinando um pré-contrato a qualquer momento e de saída. Segundo o próprio Alexandre Pássaro, já estaria buscando uma renovação, mas até o momento nada aconteceu também com o atleta, uma situação muito parecida com o Cano, os dois jogadores que são importantes e têm o seu contrato encerrado no final desse ano. Mas vamos lá, e falando em jogador de saída, rapidamente falar sobre o Bruno César, o atleta que já fechou com o Penafiel, né, uma renovação por mais 2 anos, agora é um jogador fixo do Penafiel, um jogador de fato do clube português, e hoje o contrato dele apareceu no bid como rescindido, oficialmente não é mais um jogador do Vasco da Gama. Desejamos todas as sortes ao atleta, não teve uma boa passagem pelo Vasco, acredito que o único momento que de fato marcou foi aquele gol de falta contra a equipe do Fluminense em São Januário, que garantiu a vitória para o Gigante da Colina dentro de casa. Fora isso, não me recordo de nenhum momento bom do Bruno César vestindo a camisa do Vasco da Gama. E agora também falar sobre Lisca, o treinador que teve o seu primeiro jogo no sábado, o primeiro jogo dele, uma vitória importantíssima e perfeita contra a equipe do Guarani por 4-1, uma grande partida apresentada pelo elenco cruzmaltino na primeira partida do novo treinador, e amanhã ele já terá um compromisso dificílimo contra o São Paulo, no Morumbi, às 9h30 da noite, um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, um clássico do futebol brasileiro. O Vasco, de fato, tem um retrospecto muito positivo contra a equipe paulista, mas atualmente vive em momentos muito diferentes. São Paulo na Série A, o Vasco na Série B, o São Paulo disputando Libertadores e o Vasco somente a Copa do Brasil. Então são dois momentos diferentes, mas clássico é clássico e clássico se resolve dentro de campo. E hoje, pela parte da manhã, o Lisca, é claro, comandou o último treinamento antes de ir para São Paulo, viajar para São Paulo e encarar, né, a equipe paulista. E segundo o próprio Marquinhos Gabriel, o treino dessa terça foi um treino de muita intensidade, um treino tático de pressão e provavelmente pelo que foi passado através de portais de notícias, o Vasco deve repetir a mesma equipe, né, que entrou sábado contra o Guarani. O Lisca que não teve muito tempo de treinamento e para não mudar muitas peças e dar confiança também ao elenco com um sistema tático fixo, deve repetir a mesma equipe para esse jogo de quarta-feira contra a equipe do São Paulo. O Lisca comandou esse treinamento e será o único antes dessa partida. Inclusive, após o treinamento, teve a entrevista coletiva do Marquinhos Gabriel, onde ele, né, elogiou muito o trabalho que vem sendo apresentado pelo Lisca à frente do Vasco
Vasco da Gama, falou que ocorreram muitas mudanças em pouco tempo e o treinador é muito positivo com esse elenco e dando confiança de fato ao torcedor, que com o Lisca à frente do Gigante da Colina poderemos ter muitas vitórias e muitas conquistas ainda ao longo desse ano. Então, deem uma olhada aí e ouçam o que o próprio Marquinhos Gabriel falou sobre o novo treinador do Vasco da Gama. O Lisca é um treinador muito positivo, né? Ele nos passou muita confiança, ele tem nos passado isso, né? Que a gente precisa fazer nos jogos, tem mudado um pouquinho o nosso posicionamento no campo, já falou pra gente marcar um pouquinho mais em cima, a saída de bola do adversário. A gente tem treinado bastante isso por vídeo e também agora nos treinamentos que, como você falou, tem pouco tempo de trabalho, mas os ajustes que ele tem feito no time, vocês já notaram muita diferença, a gente também já notou um pouquinho mais de agressividade no campo ofensivo do adversário, o nosso campo ofensivo no caso, né? Então eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda com ele está procurando o pouco tempo que ele tem no campo com a gente que está jogando, ele tem aproveitado, então isso aí está sendo muito bom para ele. Foi isso que o Marquinhos Gabriel disse. Como eu falei, é um treinador que em pouco tempo trouxe muita confiança para os jogadores, confiança para os torcedores, mas principalmente esperança, que teremos um acesso e quem sabe até mesmo a classificação contra o São Paulo amanhã pela Copa do Brasil. Inclusive, falando de São Paulo, já teremos aí nessa partida um novo auxiliar técnico que veio do América Mineiro, o Cauã de Almeida. Ele fechou com o Vasco ontem, porém, segundo notícias, ele já teria acertado com o treinador, no caso o Lisca, para vir treinar, ser o seu auxiliar nesse período de Vasco, desde o início, desde a assinatura do contrato do Lisca com o Vasco. Porém, o jovem auxiliar, o Cauã de Almeida, demorou a conseguir a liberação junto ao América Mineiro. O América Mineiro, inclusive, teria feito uma contraproposta, aumentado o salário do treinador, porém ele não quis, ele quis sair do Vasco da Gama, receber menos no Vasco e estar junto com o Lisca nesse período de treinamento do Gigante da Colina. Ele já se junta à comissão técnica e estará amanhã à beirada de campo, junto com o Lisca e o seu auxiliar, comandando o Vasco, buscando a vitória, é claro, contra a equipe do São Paulo. E segundo notícias, com relação aos atletas Rômulo e MT, que não estiveram relacionados para essa última partida contra o Guarani. O MT por uma suspensão no Campeonato Brasileiro e o Rômulo por lesão já retornarão e serão relacionados para essa partida contra a equipe do São Paulo. Daniel Amorim já atua na Copa do Brasil, será desfalque, não poderá estar ali relacionado para essa partida. E com relação à dupla de volante, Andrei e Michel seguem no departamento médico e não poderão estar também dentro de campo ajudando o Vasco da Gama a buscar essa classificação. E agora uma lesão, uma ausência de última hora. O Riquelme, ontem no treino, ele sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não poderá estar ajudando o Vasco da Gama nessa partida. Também estará de fora dos relacionados e muito provavelmente o MT, caso venha a ser necessário, estará sendo reserva do Zeca nessa partida de amanhã contra a equipe do São Paulo. O Riquelme, inclusive, já iniciou o tratamento, porém está fora dessa partida de amanhã. E com relação à parte do São Paulo, o São Paulo estava com 4 desfalques, o Luan, o Luciano, o Éder e o William, e segundo notícias, o Éder e o William provavelmente não retornarão a estar relacionados para essa partida contra o Vasco, porém o Luciano e o Luan já treinaram hoje e grande chance deles estarem amanhã à disposição do treinador Crespo para entrarem em campo. 2 jogadores de muita qualidade, grande parte do futebol brasileiro conhece o Luciano, sabe da qualidade e sabe do que ele pode fazer numa defesa do adversário por ser um grande finalizador, um homem de área, de presença, que pode causar dificuldades a qualquer sistema defensivo, ainda mais ao nosso, que tem como zagueiro Hernando. Então deve sim tomar cuidado, o Luciano deve ser relacionado e o Luan, um jogador de meio campo com muita pegada, provavelmente também estará à disposição do Crespo, mas é claro, o Vasco fazendo a sua parte, ficará muito mais fácil torcer para que dê tudo certo, o Lisca possa, trazer pelo menos aí um empate de São Paulo, já será um placar importantíssimo para o Vasco da Gama. Mas esse foi o vídeo, trouxemos todas as novidades. Amanhã às 11 horas voltamos aqui, trazendo também todas as notícias do Vasco da Gama, ainda mais se tratando de jogo importante, clássico, oitavas de final da Copa do Brasil, é decisão, é jogo que vale
Copa. E é claro, além dessas, muitas outras novidades também no vídeo das 11 horas. Se você quer ficar por dentro, se inscreva no canal, ative o seu sininho de notificação, que é importantíssimo, deixe seu like e também o seu comentário se você está confiante aí para essa classificação contra a equipe do São Paulo. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde de terça-feira, se inscrevam no canal e, é claro, saudações vascaínas!